Oi pessoas, meus doentes preferidos, mais uma vez estamos aqui para te ajudar, meu doentinho mal acabado. Hoje vamos falar de uma situação que você pode estar passando, que é a chamada gastrite. O nome gastro, que vem do grego gastros, corresponde à região do estômago. Então gastrite, esse it, esse sufixo it, é sinal de um processo inflamatório. Então a gastrite é um processo inflamatório que está afetando o seu estômago. Acontece que um processo inflamatório ele pode acontecer de três maneiras, ou a gente pode ter três principais agentes. Eu tenho o chamado agente físico, que é quando eu tenho situações traumáticas. Eu tenho o agente químico, que está envolvendo substância química ou reação química. E eu tenho o agente biológico relacionado à infecção. Então, a gastrite, ela poderá ser acometida por esses três fatores. O fator físico, químico e o biológico. Seres biológicos, Então, vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então, no caso da gastrite, a gente tem uma situação infecciosa relacionada a uma bactéria. Sempre que eu tenho uma reação inflamatória, eu tenho também uma resposta imunológica. O que é isso? Você tem várias células de defesa para tentar combater algo, ou algum agente agressor, seja ele qual for, Acontece que quando eu falo no estômago, o estômago é um órgão localizado no abdômen. Só que a região abdominal, a gente vai dividir ela em 9 partes. E o estômago, ele corresponde à região conhecida como região epigástrica, principalmente a sua porção inicial, mas ele também pega aí uma parte do chamado hipocôndrio esquerdo e às vezes até uma parte da região do flanco, por conta aí de variações que a gente tem de posição do estômago que eu vou mostrar já já. Na maior parte das vezes, os sintomas relacionados à gastrite estão localizados na região superior do abdômen, ou seja, a região epigástrica e a região dos hipocôndrios. Os principais sintomas que podem acometer a região são desconfortos abdominais. Tá com gastura, tá empanzinado, tá nauseado o tempo inteiro. Isso pode ser o sinal de uma gastrite. Só que é claro, a gente coloca aí vários outros fatores, mesmo porque você pode ter acabado de comer, olha, acabou de comer, tá empanzinado, então o que você tá passando mal aí não é a gastrite, é porque você comeu muito. Então a gente precisa diferenciar uma gastrite de uma suposta má digestão, do até refluxo esofágico. Comumente a pessoa vai sentir aí uma queimação, uma azia, uma chamada pirose, muitas vezes náuseas, às vezes vômito, às vezes até vômito com sangue, dependendo da situação da gastrite. Então esse desconforto, obviamente, esses sintomas acabam levando à preocupação. Olhando aí a região abdominal, o estômago, ele também tem uma boa parte dele que é sobreposto pelo fígado. Então tá o fígado na frente, então se eu fizer um afastamento do fígado, eu levanto o fígado, eu vou enxergar o estômago logo abaixo. E o estômago, obviamente, faz contato com outros órgãos. Do lado esquerdo ele faz contato com o baço, faz contato direto com o fígado, já que sobrepõe a ele, faz contato direto com o pâncreas, na sua porção inferior. Então ele faz ali regionalmente contato com outros órgãos. Nós temos vários tipos de gastrite. Então eu tenho a gastrite aguda, as gastrites chamadas agudas. Uma das coisas que a gente diferencia de inflamações agudas e crônicas é o tempo de duração do processo patológico. Então toda vez que eu falo de uma doença aguda, geralmente o processo patológico, o processo inflamatório, ele tem um curto período de tempo, apesar de ter ali bastante sintomas e poder ser expressivo. Já nas situações crônicas, eu tenho a duração da doença a longo prazo, meses, anos, às vezes nem se consegue a cura da doença. Então eu tenho vários tipos de gastrite, não sei qual que é a sua, e isso o seu gastro pode te informar. O importante é a gente saber que o processo inflamatório está acontecendo na região gástrica e muitas vezes o problema pode estar sendo ocasionado por culpa sua. Às vezes não, mas às vezes pode ser.
Maior parte das chamadas gastrites tem alguns fatores causantes, já que a gente sempre procura saber o motivo da instalação de um processo inflamatório. No caso da gastrite, eu tenho um dos fatores, fator alimentar. O seu estômago, ele produz secreções, e essas secreções, elas servem para ajudar no processo de digestão. Uma substância produzida pelas glândulas do seu estômago é o chamado muco. Parece um catarrinho, sabe? Bem uma melequinha. Que vai proteger a parede interna do seu estômago, já que o chamado suco gástrico, também produzido na região estomacal, ele tem uma acidez muito alta, né? Então o que a gente fala de acidez, ele tem um poder de corrosão. Então o pH do chamado suco gástrico, ele é altamente ácido, exatamente para conseguir fazer o processo de digestão do bolo alimentar. Acontece que eu não quero que essa acidez promova irritação na parede ou na mucosa do meu estômago. Então o muco está ali para fazer essa proteção. Então muitas vezes o alimento ele pode diminuir essa capacidade de produção de muco, ou ainda aumentar a acidez do estômago, permitindo com que essa acidez chegue até a mucosa, né, ou até a parede do seu estômago. Por isso que muitas vezes quem tem gastrite, né, alguém aí deve estar assistindo, muitas vezes tem restrição alimentar, né? Alguns alimentos você tem restrição ou até proibição, exatamente para a gente manter aí os níveis, né, de acidez e de produção de muco normalizados na região gástrica. Um outro fator é o uso excessivo de alguns tipos de anti-inflamatórios. Geralmente é os que a gente fala que são os não esteroidais, são as medicações ou os anti-inflamatórios que a gente usa principalmente para dor, ou até mesmo o uso da aspirina, né, ou do ácido acetil salicílico, ou até mesmo o uso de álcool, ou até mesmo o tabagismo. Por conta da inalação da fumaça, uma parte vai para a região gástrica. Então eu tenho fatores químicos que podem alterar essa produção de muco, né, ou a acidez gástrica. Então por isso que a gente relaciona algumas medicações e algumas drogas, né, com a gastrite. Mas eu também tenho uma bactéria que pode estar associada a gastrite, a chamada Helicobacter pylori, é a mais comum, apesar da gente também ter a Helicobacter eumann, mais rara. Quando existe a presença dessa bactéria, ela vai, por conta aí da produção de uma enzima, ela vai aumentar a quantidade de amônia na região do estômago, fazendo com que você tenha uma predisposição à irritação gástrica, que seria aí a gastrite estabelecida pela ajuda da bactéria. Por isso que muitas vezes a gastrite ela tem que ser auxiliada de antibiótico quando existe a presença da H. pylori. Mas também temos gastrite de origem neurológica, de origem nervosa. Isso porque a produção do muco e até mesmo do suco gástrico, elas dependem de estímulo do sistema nervoso autônomo. Então o que acontece é que uma ansiedade, estresse ou alguma doença relacionada ao sistema nervoso pode inibir a produção de muco ou até aumentar o pH do suco gástrico, fazendo com que a pessoa fique desprotegida e tenha aí a instalação de uma gastrite. E muitas vezes essa gastrite não tem a ver em si com a glândula que secreta o muco ou o suco gástrico. Olha a importância da histologia, porque você precisa saber a diferença de uma célula parietal e de uma célula caliciforme. Você saber quem produz o muco para saber quem produz o suco gástrico. Fique esperto, pessoal. Então, quando eu tenho aí situações de estresse, ansiedade, eu posso interferir na produção do meu muco ou até mesmo do meu pH gástrico, né, ou do suco gástrico. E aí eu ter uma gastrite relacionada ao sistema nervoso, por isso esse nome gastrite emocional ou gastrite nervosa. Então nesse caso, obviamente, que além de você tratar o problema gástrico, o problema estomacal, você também vai precisar tratar essa sua ansiedade ou o seu distúrbio, já que está prejudicando aí a sua região gástrica. Bom, o estômago ele tem várias porções. A porção conhecida como cárdia, a porção mais alta do estômago conhecida como fundo, a maior porção corpo e a porção final ou mais estreitada é a região pilórica ou a região do antro. Então, na maioria das vezes, apesar de a gente ter grandes diferenças, a região do corpo e a região do antro são as regiões mais afetadas. E isso pode ser facilmente identificado numa endoscopia, porque um dos fatores, né, uma das coisas que a gente observa num processo inflamatório é o chamado rubor, ou a região fica mais avermelhada, mais vascularizada, ou até mesmo com o auxílio de uma endoscopia com biópsia,
eu consigo saber da presença da H. pylori. É claro que seu médico tem que te avaliar, saber qual tipo de gastrite que você tem, até para saber da gravidade da situação. Podem evoluir para uma ulceração ou até alguns casos de neoplasia gástrica, né, o chamado tumor maligno, câncer, para saber exatamente qual o melhor tratamento no seu caso. Então, o que a gente preocupa numa suposta erosão ou até mesmo numa ulceração seria a ruptura ou até mesmo a lesão de artérias importantes. Então, na anatomia, o chamado tronco celíaco é um ramo aí da aorta abdominal, formada por 3 vasos, né? A artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica e a hepática comum. E destes 3 vasos eu vou ter toda a irrigação do estômago. A perda de uma irrigação, né, ou de uma oxigenação, além de poder gerar uma hemorragia por conta da ruptura do vaso, eu também posso ter pontos de necrose, já que ele não vai receber oxigênio. O estômago ele tem aí grandes variações em relação à sua localização, então muitas vezes a gente observa a posição do estômago. Temos aí o estômago hipertônico, ortotônico, hipotônico, atônico. Ai, professor, é muita coisa. Muito bem, pessoas. Então, o que você tem que tomar cuidado a partir do momento da gastrite é com a sua alimentação, com o seu sistema nervoso, a ingestão de água. Procure seu gastro, procure seu nutrólogo, seu nutricionista. Faça aí uma dieta balanceada para o seu caso. Não fica pegando receitinha de amigo. Veja qual é o seu problema, que muitas vezes a gente consegue controlar o processo inflamatório, tá? Muito bem, então você aí que está sofrendo com azia, não pode tomar uma vodka, não pode tomar um vinho, tá zoadinho, vai procurar o seu médico, queridão. Trata disso aí, já, vida que segue. A gastrite é uma condição normal, você deve conhecer um montão de gente que tem aí. Tá bom? Um grande beijo, que eu sei que você tá estouradinho. Não é você só não, é todo mundo, eu também tô nessa. Beijo, até a próxima.